Nesse bate-papo, o CRT e Eldon Falcão Patriarca falam sobre as práticas integrativas. Uma necessidade atual para reikianos. Aproveitem. Boa noite, Eldon, tudo bem? Tudo já, Fernanda? Seja bem-vinda à nossa live, a primeira participação sua com a gente aqui no Conselho. Sim. Só não estou lhe vendo. Não está aparecendo? Não. Nossa, ontem também aconteceu a mesma coisa. Aqui para mim está normal. Não seria nada na sua câmera, não? Eu desliguei aqui a câmera, mas aqui para mim tá. Eu estou te vendo, estou me vendo também. Aqui está normal. Tá. Tranquilo. Mas vamos lá. Vamos começar? Vamos. A gente vai falar um pouquinho sobre as práticas integrativas para os reikianos, né? Você trabalha com reiki, trabalha com outras Isso, eu trabalho com reiki e outras técnicas. Isso. Se você quiser começar se apresentando, Eldon, como é a primeira vez que você participa aqui com a gente, lembrar para o pessoal que está aqui que essa live vai ficar salva, tá? No Instagram do Conselho, e nós vamos marcar o seu Instagram também. E quem tiver dúvida, quiser mandar alguma pergunta aqui para a gente. Tranquilo. Bem, gente, boa noite. Meu nome é Eldon Patriarca. Eu sou terapeuta holístico e sou do CRT, que é o Conselho de Autorregulamentação da Terapia Holística no Brasil. E gostaria de falar hoje um pouquinho sobre o Reiki, que na realidade eu vou falar sobre um artigo e responder algumas perguntinhas a respeito da nossa anfitriã. Mas o que eu gostaria de falar é que essa técnica, ela é, obviamente, uma técnica aprovada, como algumas outras, são 29 na realidade, práticas integrativas aprovadas pela Organização Mundial de Saúde. E a partir disso, o Reiki, né, ele é o meu carro-chefe, porque eu sou mestre de Reiki. Sim. E sendo mestre de Reiki, eu já trabalho há, vamos dizer assim, que 10 anos já como mestre de Reiki. Dentro da área das práticas integrativas, no geral, eu trabalho com outras práticas, como a cromoterapia, auriculoterapia, florais, homeopatia, e a minha nova prática é a acupuntura. Há quanto tempo você trabalha Então, com terapia holística? Eu estou há 18 anos. Nossa, bastante tempo então de experiência. Já tenho 18 anos. Isso foi desde 2005, quando eu precisei sair de uma relação, vamos dizer assim, que é abusiva, e que eu precisava, logicamente, me refazer. Então, quando eu conheci a prática integrativa, que não era chamada ainda de prática integrativa, eram as terapias alternativas, eu comecei, na verdade, com a massoterapia. E eu, como eu sou projetor consciente, eu tive um sonho, vamos dizer assim, né, para quem não conhece a projeção astral, com a massoterapia, eu fazendo massagem em alguém. Agora imagina, eu que era um professor, um mero professor de português, né? Obviamente fazendo massagem em alguém. Não. E praticamente era como se fosse no instituto. Era bem amplo o ambiente. E aí eu fiz realmente o curso de massoterapia,
numa escola antiga que havia aqui em Salvador, que era a base, e que hoje não existe mais aqui, pelo menos que eu saiba, pelo menos em Salvador ela não existe mais. Não sei se ela ainda está no Rio ou se ainda está em Portugal. Mas, com isso, eu fui galgando as terapias holísticas e fui para o Reiki. E Entendi. no Reiki eu comecei a cuidar do meu pai, porque ele tinha câncer na época e eu tratei dele tanto no nível 1 quanto no nível 2 do Reiki. Sim. Então eu fiquei 1 ano e meio tratando meu pai com Reiki até que ele desencarnou. E Bem, trazia um equilíbrio, né? como? E trazia equilíbrio, né? Porque Justamente. as doenças, né, são outra área tratada por médicos e tal, mas as terapias elas auxiliam muito, né? Elas auxiliam no seguinte: o Reiki, por exemplo, ela trata não somente a questão física, mas principalmente emocional e a mental, Isso, exatamente. até galgar a questão do espiritual, né? Que é uma particularidade que o Reiki traz, porque independente do terapeuta, tem a parte espiritual de toda a prática integrativa e complementar. Sim, sim. E aí, o que é que acontece? O Reiki, ele pode ser aplicado em todas as pessoas, né? Não é só homem ou mulher que recebe o Reiki sendo adulto, mas todo ser humano ele pode receber o Reiki, É, sim. inclusive até E animais. Até os isso. animais. Mas o que é que acontece? Falando ainda dos humanos, a gente pode tratar as gestantes e os bebês. Porque o Reiki é uma técnica inteligente, então ele trata o ser humano, os animais, cuida dos objetos com as energias, né, que são ditas como energias negativas, e as plantas. Então, o Reiki trata tudo isso. Inclusive a questão dos ambientes. Os ambientes, que são os locais, o Reiki cuida do processo de proteção, principalmente do terapeuta, antes da realização das práticas de Reiki em outras pessoas. Ah, Então, entendi. então quem precisa de uma casa mais limpa energeticamente, o reikiano ele tem a condição de se auto-aplicar o reiki e aplicar na sua casa, para a partir daí ele trabalhar todo aquele ambiente e harmonizá-lo da melhor maneira possível, para que ele possa não somente se cuidar e cuidar do Para o ambiente. pessoal que não conhece essa prática, uma explicação assim rapidinha, você pode explicar que o reiki ele se dá com a imposição das mãos, né? Correto. Nunca teve como Então, assim, terapia, então é legal a gente só elucidar um falar pouquinho. um pouco Isso. tranquilo. Então, assim, o reiki é uma energia. Ela não tem polaridade. Não é igual à acupuntura que existe o yin e o yang. Entendi. Então, como não tem nem polo negativo, nem polo positivo, nós chamamos praticamente de energia inteligente. Mas o que seria uma energia inteligente? Uma energia que ultrapassa barreiras. Então, se eu estou aqui e eu faço reiki à distância para alguém, eu emito a energia do reiki, então eu transfiro essa energia
para alguém que pode estar no Japão, pode estar na Inglaterra, pode estar na Suécia, pode estar nos Estados Unidos, pode estar no Rio de Janeiro, pode estar em Feira de Santana, pode estar em São Paulo, em qualquer lugar eu posso emitir a energia para um conjunto de pessoas ou para uma única pessoa. Vai depender da situação e da necessidade. Então, esse atendimento pode ser feito de forma online, né? Também, porque assim, como é transposição de energia, aquela pessoa que está, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, né, Fernanda? Então você está aqui comigo e eu estou tratando você. Então, automaticamente, depois da anamnese que a gente faz, automaticamente a gente pode transmitir essa energia para você. Entendi. Então, isso é importante também falar, porque muitas vezes a psicoterapia, né, que é a psicológica, mas nós temos a terapia ou psicoterapia holística, que serve como reiki. Então a gente vem com a psicologia ou a psicanálise, com a anamnese, que é feita também, a específica, para a partir daí a gente emitir a energia. Aí eu falo assim para os meus alunos, como um presente, a gente vai emitir a energia do rei. Entendi. Muito legal, né? Dá para você ajudar bastante um público assim bem grande, né? Não precisa do Correto. potencial, né? É porque assim, quando a gente fala em quantidade de pessoas, em grupo de pessoas, a gente tem uma relação com o planeta. Então, por exemplo, toda terça-feira pela manhã, eu emito reiki para um conjunto de pessoas. E aos domingos, às 18 horas, eu emito reiki para o planeta. Interessante. Então, o que é que acontece? A quantidade de pessoas, eu utilizo uma caixinha, que é uma das técnicas, e nessa técnica eu coloco o nome daquelas pessoas na caixa. Então, vem uma quantidade de pessoas muito grande, pode ser alunos, pode ser amigos, pode ser familiares, pode ser desconhecidos, e através disso aí, essa energia é transmitida para essas pessoas. Entendi. Agora, o que a gente pode dizer é que, como a gente já emite energia para essa quantidade de pessoas, não temos contraindicação, como em algumas práticas integrativas. Não tem aquela questão de eu tenho que analisar primeiro a situação da pessoa para emitir o reiki ou para enviar o reiki. Não existe isso. O reiki ele é livre de qualquer situação, porque, obviamente, ele é uma energia. Entendi. E quais são os benefícios que você observa nos seus clientes? Emocionais, psicológicos, após o tratamento? Só que assim, eu trato muito da questão da ansiedade. Sim. A ansiedade, o emocional, que é o ponto principal que a gente trata, direciona aquela pessoa na melhora da ansiedade. Entendi. Então, o desequilíbrio da pessoa começa onde? Começa nas suas emoções. Sim. Para depois ir para os sentimentos e, a partir disso, ele retornar com o gerenciamento do seu emocional. Sim, aí vai estar com o emocional reequilibrado, né? Correto. Você costuma utilizar, mesclar as técnicas, Eldon? Você usa reiki, como você disse que você faz acupuntura? A única... Depende da necessidade. Depende da necessidade, porque assim, como eu trabalho mais com reiki, eu vejo o resultado dos meus pacientes. Sim. Então, o que é que
acontece? Eu utilizo muito mais a questão energética mesmo. E aí, o que é que eu trabalho? Eu trabalho o reiki e a cromoterapia. Ah, entendi. Se há alguma necessidade da gente trabalhar algum pontinho, né, que seja de mais ansiedade, a questão do sistema nervoso, um problema físico, aí eu utilizo a auriculoterapia. Para partir daí, a pessoa, e até a questão da dor, né? Porque o reiki ele trata a dor, mas a dor não vai passar automaticamente. Então, o que é que acontece? Eu pego um pontinho com aurículo, com a sementinha, e coloco na orelha. Aí, em menos de um minuto, a dor da pessoa vai embora. Você trabalha os pontos, né? Eu trabalho os pontos da acupuntura. A gente falar em práticas integrativas, é bom a gente deixar bem claro que são práticas que se integram mesmo, né? Por isso que é bom ter o conhecimento de Correto. várias técnicas para que você possa utilizar elas de forma a harmonizar mesmo o cliente, né? Harmoniosa. Equilíbrio. Isso. E assim, quando você fala nessa questão das práticas integrativas, as pessoas que estão nos assistindo precisam entender que elas são práticas integrativas e complementares à saúde tradicional. Sim, exatamente. Então você não vai deixar o médico, mas você vai complementar o tratamento tradicional que você está fazendo com o médico para reduzir, se for até possível, a questão do medicamento. Exatamente. Nós aqui do Conselho, a gente procura deixar bem claro, tanto para os profissionais, né, para os credenciados, quanto para clientes que nos procuram, procurando indicação de profissionais, que são profissões distintas, né? Doenças são tratadas por médicos, existem os psicólogos, existem os fisioterapeutas, existem os terapeutas. É importante deixar bem claro porque tem pessoas que pensam, então eu vou largar o meu psiquiatra, vou largar meu psicólogo, eu vou fazer. Não é assim, né? As pessoas têm que continuar seus tratamentos, principalmente quando se trata de doenças, né? E as Correto. vem aí para somar, para ajudar. Realmente a gente percebe que tem pessoas que têm melhoras muito mais significativas com as terapias, né, do que Justamente. medicamentosos e tal. Mas um não substitui o outro, né? Não. E não substitui pelo seguinte: muitas vezes a pessoa já está com um processo psicossomático muito grande. Exatamente. E Sim. aí as técnicas não vai dizer, você vai tomar o reiki agora você vai ficar bem? Vai. Mas só que o processo está tão arraigado em você que você vai receber e daqui a umas 48 horas você pode estar com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, a mesma coisa, porque você não se modificou. Sim. Intelectualmente, nos seus sentimentos. Porque assim, o reiki, ele vai bulir nos chakras. Sim. Então, os chakras são os vórtices energéticos. Os vórtices energéticos onde protege o corpo. Só que esse corpo, que é o corpo, o corpo energético, o energochakra, como dizem algumas teorias, ele vai melhorar a partir da quantidade de receptividade que aquela energia vai lhe dar. Então, o que é que acontece com o reiki? Você recebe o primeiro tratamento hoje, com 24 horas ou 48 horas você precisa fazer uma outra sessão. Por que fazer uma outra sessão? Para que você possa estar mais receptivo àquela energia. Sim. E aí, depois de uma semana, você volta para o tratamento. Por quê? Porque você já vai estar mais adaptado. Então, o seu sofrimento diminui um pouco, para a partir daí
você ir melhorando paulatinamente. Então, é como a gente costuma dizer, a questão não é alopática, e sim homeopática. Sim, a maioria das terapias tem que ser dessa maneira, porque é um processo, né, de melhora. Não é em uma, E se fosse de massoterapia, de reiki, de aroma, aurículo, uma sessão não resolve, né? É um processo de melhora. não, É um processo que a pessoa tem que ir caminhando para poder se reequilibrar, né? é. Pelo menos assim, no meu caso, eu coloco no mínimo 10 sessões. Por quê? Porque independente das condições do paciente, eu quero deixar ele, como digo assim, tinindo. Sim. Não é para dizer, eu tenho que manter o paciente, não é isso. Eu preciso trabalhar a pessoa. Então a gente foca no paciente, a gente não foca na doença. É isso que precisa ser entendido. As práticas integrativas ela foca no processo, no paciente e não na doença. Isso, exatamente. É isso mesmo. Eldon, falando um pouquinho agora sobre seu trabalho aí, você está em Salvador, é isso? É, eu estou em Você Salvador, tem Bahia, espaço e eu físico? Você... tenho um espaço físico, eu tenho um espaço físico que é um espaço que fica na minha casa Sim. e que é uma sala própria e o espaço da iniciação, que é onde eu faço os cursos. Eu tenho uma sala também de atendimento de reiki, e independente de estar trabalhando o reiki e as outras práticas na sala, que é preparada para isso, eu dou aula na Faculdade Baiana de Medicina e Saúde Pública aqui em Salvador com o reiki. Legal, bacana. E aí eu brinco assim com as pessoas que eu fui o único homem ousado aqui em Salvador, pelo menos que eu tenha conhecimento, de colocar o reiki nas faculdades. Porque eu coloquei o reiki na faculdade da cidade, na FTC, na Estácio, e hoje eu estou na Faculdade Baiana. Mas, independente da Faculdade Baiana, nós vamos estar com um trabalho também de curso de reiki na Unifil. Então, nós vamos propiciar o reiki independente da Bahia para o Brasil inteiro. Olha que bacana. E você, Então, assim, você tem uma boa aceitação aí com seus alunos? Eles têm interesse pelo. olha, eu tenho mais de 800 alunos. É bacana isso, as pessoas têm demonstrado muito interesse, né, em conhecer as terapias e têm demonstrado que elas têm aplicado, têm recebido, né, e têm dado bastante resultado. Muito, É. né? Porque meus alunos são o seguinte, meus alunos, eles fazem o primeiro nível, mas eles não ficam no primeiro nível. O Sim, mínimo que eles fazem é o nível 2. entendi. E aí, muitos deles foram para o nível 3A, que é o terceiro nível de doação de energia. Você chega a formar até os mestres? Formo os mestres. Eu tenho 10 mestres formados. Bacana. Pelo menos eu formei 10 mestres. Agora, quando você diz assim, poxa, só 10 mestres nesses 10 anos? É, porque assim, meu curso, ele é um curso de 1 ano e 6 meses. Ele não é um curso de 7 meses, como é o mínimo que muitos mestres fazem. Então, eu preparo a pessoa, o aluno, ou melhor, o discípulo, para que ele seja realmente um discípulo e para que ele possa fazer o melhor que ele venha fazer em relação aos seus alunos. Então, ele tem que estudar realmente, ele precisa estudar algumas questões de metodologia científica para poder
realizar o trabalho comigo. Então, eu não faço simplesmente um artigo para entregar. Ele é como se fosse uma tese, eu dou o direcionamento da tese para ele escrever e automaticamente ele vai estudar não somente a metodologia científica, como vai estudar todo o processo energético, todo o processo direcionado das técnicas do Reiki, vão direcionar ao ponto que ele quer trabalhar em relação ao ensino que ele quer dar do Reiki. Então, pode ser relacionado à espiritualidade somente, pode ser relacionado à ciência, pode ser relacionado ao Reiki puro. Então, ele vai escolher. Eu mesmo, o meu foco do meu mestrado foi a projeção consciente, porque eu já era projetor. Eu já era projetor antes de fazer o Reiki. Eu fiz eu fazia a projeção consciente, né? E automaticamente eu tinha resultados com essas projeções conscientes. É como se fosse uma questão mais espiritualizada. E aí eu terminei escrevendo um livro que foi o Projeção Consciente e o Reiki, pela editora Dialética, que através disso já tenho, desde o ano de 2018, esse livro lançado. Legal. Então, eu ministro cursos e presto atendimento. Aninha Paixão, eu tenho o privilégio de ser aluna do professor Eldon e estou muito grata por essa oportunidade. Minha aluna na Baiana. Está fazendo o curso de Reiki nível 2 agora. Já está avançando, né? Está avançando. Eldon, então o Reiki a gente não encontra nenhuma contraindicação, né? Para ele. Não tem contraindicação. É legal. Todas as pessoas podem receber o Reiki. Eu já tinha conversado aqui, feito bate-papo sobre Reiki com outros profissionais, mas a gente nunca mencionou essa questão dos ambientes. É bem legal isso, né? É interessante pelo seguinte, eu ensino isso no primeiro nível. E aí muitas pessoas se queixam da questão da dor de cabeça em casa, ou de um parente que desencarnou, ou uma questão de sentir alguns incômodos dentro dos lares onde tem objetos de pessoas que já morreram. Então, o Reiki ele favorece praticamente até esses objetos. Sim. É só energizar esses objetos, energizar a casa, que isso cessa. Sim, muito interessante isso. Porque realmente o ambiente onde a gente fica, onde a gente trabalha, onde a gente mora, faz parte da nossa energia também, né? Então faz sentido energizar o ambiente. Correto. Pega que a gente Correto. trabalha com cristais, né? E ela falou justamente sobre isso também, sobre energizar o ambiente, onde você fica, onde você dorme. Isso também é muito importante. Eu, pelo menos, eu utilizo o cristal para alcançar muito mais o processo dos meus objetivos. Sim. Eu não utilizo nenhuma técnica que é a técnica do caderno pessoal, porque a própria mandala já direciona com positividade tudo aquilo que eu quero realizar. Sim. Então, eu já tenho minha mandala em um lugar alto, aqui nessa mesma sala que eu estou, que é a minha sala de trabalho e estudo. Sim. E a partir daí, eu energizo de 3 em 3 dias. Aí, em 72 horas, eu tenho praticamente aquilo no final do ano, ou melhor, no dia 2 de novembro, que foi o dia que eu coloquei no ano passado, fiz a limpeza da mandala, troquei os pedidos, troquei tudo, e aí eu só troco no dia 2 do próximo ano. Depois de... Por causa deste ano.
Depois Isso, depois de um ano. legal. Mas independente disso, você vai energizando, vai limpando, né, o ambiente. Isso, vou energizando, vou limpando o ambiente, vou limpando as pedras também. Ah, entendi. Bacana. Eu muito legal esse papo sobre o reiki, viu, sobre as práticas integrativas. Nós já temos até aí outras lives já agendadas, né, outros temas para a gente falar. Correto. Eu fiz algumas outras, coloquei algumas outras. E eu queria te agradecer pela sua participação hoje. Eu que agradeço a Muito vocês. legal. Agradeço assim imensamente. E a gente vai deixar essa live salva, tá? A gente vai marcar Certo. o seu Instagram. E Tá. quem tiver interesse em entrar em contato com você, pode ser pelo Instagram mesmo. Quiser fazer curso, quiser. Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo meu WhatsApp, que está no meu Instagram. Tá. Pode ser pelo site, que também está no Instagram. Eu tenho todos os contatos no meu Instagram. É só entrar no meu perfil que podem ter o contato em pelo menos 3 horas ou 1 hora eu entro em contato com a pessoa. Ah, legal. Porque a gente tem percebido que o pessoal que participa das lives ou que assiste depois, né, porque fica no nosso Instagram, o pessoal demonstra interesse, pergunta sobre o profissional, pede os contatos, né? Então é legal a gente falar que através do Instagram a pessoa já consegue entrar em contato com você. Com certeza. Elton, muito obrigada. Agradeço assim a vocês, né, pela oportunidade de poder estar falando um pouco do meu trabalho, Sim, um pouco da minha experiência e a partir disso continuar sendo, né, uma pessoa credenciada ao CRT, sim. né? É muito importante. É uma empresa que eu já estou há alguns anos e que, graças a Deus, eu não precisei de ter nenhum incômodo dentro dos meus atendimentos de pedir a vocês, mas tenho a certeza de que eu estou sendo coberto por uma empresa, por uma instituição que é extremamente séria. Sim, sim. Exatamente. É importante frisar isso, que nós temos muitos credenciados, muitos profissionais que, assim como você, né, atuam na área da terapia holística, e nós Sim, temos aí um trabalho de muitos anos, muito sério, né? Tudo que você envolve aí a saúde das pessoas, o emocional, são assuntos que têm que ser tratados muito a sério. Muitas pessoas não com conhecem certeza. as holísticas, não conhecem as práticas integrativas. Então, o intuito dessas lives também é elucidar um pouco para as pessoas, né, esclarecer sobre essa profissão, para que as pessoas desmistifiquem um pouco, também conheçam o trabalho dos nossos profissionais e possam obter os benefícios, né, também. Isso. Porque assim, as pessoas vão se beneficiar mais em relação à sua saúde entrando para as práticas integrativas. Não digo sendo somente um profissional, mas participando delas, procurando fazer algum tratamento. Isso vai melhorar a questão da qualidade de vida. Eldon, você sabe que eu já vi vários relatos que, assim como o seu, a pessoa procura a terapia, de repente ela tem um chamado, ela entende aquilo no coração, né? E começa a estudar e trabalhar com terapia. É bem comum que isso aconteça. Sim, sim. As pessoas vão procurar ajuda e acabam se encontrando aí no. Tornando terapeuta. Exatamente. É bem legal, porque a pessoa tem como falar um relato pessoal, né? Eu tenho um relato de uma pessoa que está até estudando segundo nível comigo e ela disse que queria somente fazer um trabalho dentro do centro que ela participa, que ela frequenta. Só que quando eu comecei a falar de outras coisas relacionadas à profissão, aí ela mudou de ideia. E foi hoje justamente o dia que ela me procurou para me questionar. Tá vendo? Aí eu comecei
a dar outras orientações a ela e ela começou a se sentir mais segura. Então, esse que é o bacana, né? É que as pessoas tenham conhecimento sobre as terapias, sobre os benefícios, sobre tudo de positivo que pode trazer para a sua saúde, né? Tanto física, espiritual, emocional. É bem bacana isso. Isso. O importante é que a pessoa precisa conhecer as práticas Exatamente. integrativas. Conheceu, muda de vida A pessoa automaticamente. não quer largar mais, né? É, Exatamente. isso é verdade. Isso é verdade. Eldon, muito obrigada, viu, pelo nosso bate-papo. Foi bem bacana. Como eu disse, aí Certo, Fernando. encontros aí agendado, foi muito legal. Espero que o pessoal que participou aí tenha gostado. Como eu disse, a gente vai deixar Sim, salvo na nossa página, né? correto. Agradeço a você por compartilhar aí o seu conhecimento com a gente, um pouquinho desse trabalho que você faz, né? Tanto com os seus Tranquilo. clientes quanto com os seus alunos. Obrigada aí por tudo, viu? Agradeço Tá aí. ok, minha querida. Eu que agradeço a você e ao conselho. Obrigada, boa noite, viu? Até a próxima. Boa Tchau, noite. tchau. Esperamos que tenha gostado desse bate-papo. Você pode ouvir muito mais. Veja os links no site do CRT. Aguarde novas conversas e até mais.